Gente, boa noite. Olha, de verdade que você que está aí do outro lado esperando essa live começar, nos perdoe. Tivemos problemas técnicos aqui que independe da gente, né? Não deu para... A gente não podia prever. Te peço de verdade que você perdoe a gente. E fique aí que vai ter assuntos que realmente vai te interessar, tá? A gente tem muita coisa linda para falar a respeito de game. A gente vai falar sobre gamer, sobre games, sobre por que o videogame é importante para a nossa cultura, para os nossos filhos, para o nosso desenvolvimento. A gente está aqui com profissionais que vieram aqui para isso. E eles vão contar pra gente qual é o objetivo dessa nossa live hoje. Para Beats Games é muito importante que a gente passe isso todos os dias. A gente vê pais que são tão resilientes, querem dar um presente pro filho que é um videogame, mas ficam, será que eu devo? Será que eu posso? Por que você pode dar um videogame? Hoje você vai saber. Por que você pode dar um videogame pro seu filho, tá? E o nosso objetivo é esse, você vê as benesses, por que é importante, onde que o videogame vai somar na vida do seu filho, fazer ele ficar um menininho mais centrado, mais inteligente, tá bom? Eu sou Rony, da Beats Games, né? Eu acho que a Beats Games, você que tá aí do outro lado conhece. Obrigada por estar aí, viu? Continue conosco, você vai entender direitinho a importância desse trabalho, por que a gente quis fazer esse trabalho. Eu queria que cada um se apresentasse, falasse por que tá aqui, qual é o nosso objetivo, né? Por que a gente fez questão de fazer essa live, mesmo com percalçozinho de ter demorado tanto. E você, por favor, aí, olha, faça isso com seu celular para você ter uma visibilidade melhor, tá? Por favor. E fique aí, tá bom? Bora, então, quem se apresenta primeiro? Boa noite, né? Gostaria de agradecer o convite, a Rony, a Beats Games, dizer que é um prazer poder participar aqui. Meu nome é Guilherme Lage, eu sou professor da UFMG, minha formação básica é em Educação Física e fiz o mestrado em Educação Física e meu doutorado em Neurociências. Eu estudo comportamento motor na perspectiva da neurociências. O que seria o comportamento motor, né? Como a gente controla, como é que a gente aprende e desenvolve movimentos e quais são os mecanismos cerebrais que estão envolvidos para a gente poder executar esses movimentos e melhorar com a prática, né? E eu também estudo o desenvolvimento motor, ou seja, um aspecto importante do domínio do comportamento humano, né, que envolve as crianças, os adolescentes, e mais recentemente, a convite da minha amiga aqui, minha aluna, a Luísa, eu criei uma linha de pesquisa nova dentro dessa área de comportamento motor e neurociências, que é investigar essas relações com os games, né, com o esporte eletrônico. É um interesse novo da minha parte, e a gente está agora desenvolvendo algumas pesquisas para iniciar essa trajetória nossa. Obrigado. Um trabalho lindo, né? Boa noite, gente. Meu nome é Luísa Veiga, sou aluna do Guilherme. Gostaria de agradecer a Rony, a Tereza e ao Guilherme por ter me apoiado nessa trajetória. Eu atuo dentro da psicologia nos esportes eletrônicos e a gente está aí, né, para tentar desvendar um pouco dessa área e dos benefícios e como que a psicologia pode ajudar aí dentro dessa área, né? Verdade. Então, eu sou Tereza Rodrigues, também estou aqui, né, agradecendo a Beats Games. É assim, um trabalho incrível, esse trabalho realmente educativo, né? Trazer informação para o público de pais, professores, para que a gente realmente entenda tudo isso. E de onde surge tudo isso, né? O projeto Mãe Pixel, por exemplo, é realmente entender essa mãe, né, totalmente analógica, vinda de uma educação 1.0, e tentar entender o quanto os games e toda a jogabilidade humana faz a diferença, né? Então, assim, o projeto traz esse contexto de que nós existimos porque jogamos, e isso não começa agora. Então, assim, a gente só agradece essa oportunidade, quanto mais espaço a gente encontrar para falar de tudo isso, e a gente está só somando, né? Hoje a gente está aí com profissionais especialistas aí, né, de educação física, psicologia, e a empresária da Beats Games, para a gente trazer realmente para vocês muita informação bacana. Então já deu para vocês perceberem aí que a live vai ser top, né? Informações, coisas que a gente não faz, né? Ao longo da nossa vida a gente passa. A gente teve num evento de Logrinha mesmo, foi onde eu tive o prazer de conhecer a Luísa.
que por sua vez conhecia a minha querida amiga aqui, que virou uma amiga, né? E bem próxima, assim. Então, deu pra gente ver que as coisas estão andando, né? Estão caminhando. Tem gente se importando com a educação de verdade, né? Com a educação do gamer, porque até gurinha mesmo a gente não sabia de nada, né? Então, assim, é para isso que a gente tá aqui. Cada um vai falar um pouquinho. Eu espero que... Obrigada, meu professor, de ter vindo. Obrigada, viu, Luísa? Obrigada, viu, gatinha, de ter vindo. Gatinha não, mãe Pixel. Tereza. Viu, gente? Então, a gente tá fazendo esse trabalho com o objetivo de deixar os pais tranquilos, né? Seu filho pode, sim, jogar videogame, né? Você que vai dar diretriz. Quanto tempo seu filho vai jogar? O que o seu filho vai fazer durante o dia? A criança, ela tem N habilidades e uma capacidade incrível de fazer 1 zilhão de coisas durante o dia. Quem vai dar o direcionamento são os pais, né? Cabe o pai falar, agora é hora de você estudar. Agora você pode jogar videogame. Agora você vai praticar sua natação, seu futebol, e sei lá qual esporte ele vai, né, praticar. Então é isso que a gente quer que o pai saiba, que o pai tem interesse em procurar saber o que a gente vai aprender com esses profissionais que estão aqui hoje, né? Então, eu passo a bola para vocês, que vocês tenham liberdade de falar a respeito desses assuntos que são muito pertinentes, são muito importantes, né, para os pais. A partir dessa live, a gente vai ter base para falar com o pai, olha, você pode dar um videogame para o seu filho, por isso, né? Eu acho que antigamente os meninos tinham o sonho de ser o Neymar, ser o jogador de futebol. E hoje eles querem ter o celular para virar um Nobru, um Micão, um Kami, né? E eu acho que é a nova geração aí. Exatamente. Verdade. E assim, eu já até começo falando um pouquinho, né? Porque é o que o Mãe Pixel está levando aí pro espaço educativo mesmo, né? Então, assim, o lema é, eu sou mãe de gamer, mas quem não é? Então, cada vez que o seu filho está aí com videogame... você tem essa percepção de que ele é um gamer por natureza, ele é nativo, é nato, né, de todos nós. Então, se a gente fizer uma retrospectiva, desde que nós descemos das árvores e fomos parar na caverna, nós jogamos pescando, caçando. Isso tem a ver com a nossa jogabilidade humana. Então, ser gamer hoje tem um aspecto assim, bem, eu conto isso, né, um formato mais... que está mexendo muito com as famílias, por quê? Pela primeira vez, os meninos estão saindo das ruas e estão incomodando a sala, né? Então, assim, eu acho que o gamer surgiu quando a televisão da sala começou a queimar, né? Vai queimar minha televisão e tal, porque os meninos começaram a incomodar realmente a família, né? O horário da novela, o horário do jornal, que era na verdade, os meninos estavam ali na rua, jogando futebol e tal, brincando de pique-pega e tal. E hoje a gente sabe que pique-pega, pique-bandeira, tudo isso foi transformado em games dentro desse novo formato, né? Então, assim, é muito interessante a gente perceber isso, de que não foi criada ontem isso, né? Isso tem uma história por trás, né, do desenvolvimento. E a gente tem hoje aí, né, um mestre na educação física, né, falando conosco sobre isso, da importância da gente tratar realmente nossos movimentos com mais respeito e tal, e é interessante a gente ouvir. Dentro dessa proposta, né, desse bate-papo nosso hoje, assim, eu concordo plenamente com o que vocês colocaram, né, e eu penso assim, essa questão dos jogos eletrônicos, dos games, eles estão presentes, é mais uma atividade humana, né, ou seja, nossas crianças, nossos adolescentes, eles vão estar envolvidos, cabe a nós descobrirmos a melhor forma, como a própria Rony colocou, de aproveitar, né, esse recurso que a gente tem hoje e é tão rico. Tanto pode ser aplicado na questão da educação, do lazer, a gente pode pensar isso na reabilitação e podemos pensar no alto rendimento, né, que hoje nós temos atletas aí de esportes eletrônicos que a gente sabe da importância e o ganho, né, social, financeiro que se traz para as pessoas. Eu acho que cabe a gente então tentar entender. Eu estava dando uma lida recente em algumas normativas, Academia Americana de Pediatria, por exemplo, falando dessas questões do que cabe, a quanto tempo para cada faixa etária. Então, você já tem essas coisas disponíveis, né? Qualquer atividade humana feita com excesso, às vezes pode trazer algum malefício, mas se a gente tratar de forma adequada, então, assim, eu vi dando uma olhada, assim, a idade de 7 até 15 anos, por exemplo, para lazer,
2 horas por dia, é recomendado pela Academia Americana de Pediatria. Eu vi a OMS com uma variação um pouquinho menor, de 1 hora, mas nessa ideia do lazer, né? Então, assim, se você tem essa possibilidade de praticar no lazer mesmo, né, esses jogos, quais seriam os possíveis benefícios assim, que a gente pensa para o desenvolvimento dessas crianças, né? Eu olho muito para o lado da parte cognitiva e motora, que é mais onde eu estudo, mas eu trago também a experiência minha da pandemia com meu filho, que é a parte social, né? Quando todo mundo teve aquela questão de realmente do isolamento, né? Aliás, foi a válvula de escape para essa geração, né? Mas no aspecto cognitivo, acho que a gente tem que pensar várias questões que a literatura, né, científica aponta, a gente vê assim, determinados estudos controlados, a gente consegue ver melhora na atenção dessas crianças. Depois, se tiver mais espaço, a atenção ela pode ser dividida em vários tipos de atenção. Uma delas é a atenção sustentada, né? Você conseguir se manter atento durante um período longo é uma das questões que são trabalhadas nesses games. A questão da parte de memória, que também tem várias divisões de tipos de memória. Então, você pensa nessas plataformas onde você tem que deslocar, né? Dentro do jogo, e tudo tem o desenvolvimento da memória espacial. Então, dentro do aspecto cognitivo, você tem benefícios disso, desde que seja dentro dessas simulação adequada em termos de tempo e tudo. E na parte motora também, né? Porque a gente interage com o meio ambiente via movimento. Se você desenvolve no aspecto motor, você tem recursos para interagir com o ambiente. E os games te dão essa possibilidade, né? Então você tem desde coisas da destreza manual, do controle bem fino que você faz, até os jogos que a gente utiliza grandes grupos musculares, né? E aí envolve controle postural, a marcha, movimentos mais que dentro das outras atividades, como os jogos, as brincadeiras que os meninos fazem dentro dos esportes, na aula de educação física, esse determinado tipo de jogo pode ajudar a fazer essa transferência, né? Acho que eu falei muito, vou passar a palavra. Só me ocorreu uma pergunta, eu posso te fazer uma pergunta? Por favor. Você afirmaria que o game, ele vai fazer um menino, ou ele vai contribuir para desenvolvimento maior da inteligência dele? Eu penso que é uma contribuição, né? Dentro do entorno, assim, vamos pensar, do contexto, né? Onde você tem vários estímulos ricos. A escola traz isso, a leitura traz isso, os esportes traz isso. Nós estamos com mais um recurso. Mais um. Né, que se a gente souber utilizar de forma adequada, é mais um recurso para sustentar, dar a base para esse desenvolvimento. Então, é um elemento importante. E a gente não tem mais como negá-lo, né? Verdade, não dá mais para negar. Até mesmo porque tem um componente do engajamento, da motivação. A gente aprende, a gente muda quando a gente está engajado. Né? Quando você coloca alguém na tarefa que você não gosta, você não aprende, você não desenvolve ali, você não tira proveito dela. E a questão dos games com os meninos é uma coisa assim, só tentar complementar. Quem tem déficit de atenção, né? Tem um professor que eu já tive contato com ele está aposentado da FMG, professor Vitor Haas, e falava assim, esse conceito de TDAH, déficit de atenção, é meio problemático. Porque quando o menino entra no game, ele joga 6, 7 horas com um nível de foco atencional enorme. Ele tem um hiperfoco ali, né? Então, essa coisa desse tipo de atividade, trazer e atrair os meninos, então nós temos que aproveitar como mais um elemento para dar essa sustentação para o desenvolvimento deles. E pensar nessa questão da inteligência, alguns times que eu já acompanhei, tive contato, eu falava muito com eles essa questão de unir a paixão com o ganho ali, que aí a motivação deles aumentava super, eles ficavam super motivados para conseguir ganhar um campeonato, e era uma coisa que eles amavam, que eles gostavam de fazer, e que tinha a possibilidade de, né, ganho financeiro, reconhecimento. Então, unindo esses dois, eles conseguiam aí chegar, né, ficar super motivados para conseguir aí alcançar o objetivo deles. E só uma deixazinha, a Luísa tá falando de ganhar, os meninos hoje estão iguais os jogadores de futebol, né? Estão ganhando uma grana e se esforçando muito, sendo vendidos e comprados como em time de futebol, né? Isso é uma coisa, né, extraordinária. Aí você pensa assim, não, você está falando que o game faz, meu filho pode ser profissional? Ele pode ser profissional. Né? Então, você vai precisar saber do que seu filho gosta, do que ele quer, o que ele quer ser. Unir a paixão. Isso quer dizer que ele vai parar de estudar? Nada a ver, não tem nada a ver uma coisa com a outra. Ele vai estudar e ele pode ser um gamer. Né? Ele pode ser o que ele quiser ser. Porque o que ele quiser ser vai ser o que ele vai fazer melhor. Né? Ele pode estudar, ele deve estudar, ele precisa estudar, mas ele pode também ser um gamer.
né? Ela tá falando de LOL e a gente fala do retrô, né? Que começa lá atrás. Essa história, o LOL é o topo, né? A nossa história começa lá atrás com aquele joguinho, né? Do Pong lázinho do telejogo. Ou seja, na verdade, o game começou bem lá atrás, né? E como tudo, ele foi desenvolvendo, evoluindo, né? Então, o que a gente quer mesmo é que as pessoas acordem para os benefícios, né? Independente que seja o telejogo, que seja um PC, né? E que os pais estejam atentos a: eu vou policiar o meu filho, eu vou observar o meu filho. É isso que ele quer, eu posso colaborar para esse menino ser um profissional de game, né? Sem ele perder as outras habilidades e sem ele perder foco na escola, foco na atividade física, porque a gente não quer que as pessoas entendam que a gente está dizendo que o videogame, o menino não precisa de mais nada. Não, é exatamente o contrário. Equilíbrio. Né? A gente quer exatamente que o pai perceba é que pode haver um bom equilíbrio, né? Com todas as tarefas e o game, né? Eu posso só para me posicionar aqui, assim, eu vejo essa como contínuo, né? Essa coisa da utilização do game como lazer, como reabilitação, acho que é uma coisa que a gente ainda vai avançar bastante, mas já tem se usado, né? Realidade virtual imersiva, por exemplo, para você poder criar ambientes onde você desenvolva não só a parte física, mas também, no caso dos idosos, né? Você conseguir reabilitar cognitivamente a pessoa na atenção e tudo. E nós temos outro extremo, que aí é o alto rendimento mesmo dos atletas. Exatamente. Já é um cenário mais complexo, né? Complexo. Que também, assim, a gente tem que avançar, eu acho que nas nossas pesquisas, essa ideia, assim, de como tentar melhorar o entorno, porque isso não é só no esporte eletrônico. O atleta de alto nível nem sempre está muito associado à saúde, porque ele se expõe a cargas de treinamento intensas, né? Então, como organizar aquele treinamento para ele ficar mais protegido e render, né? Não só no momento, mas ter uma vida longa como atleta. A gente tem que avançar. Acho que no esporte de alto rendimento, pensando em esportes eletrônicos, como fechar esse contorno. Assim. Então, acho que a educação física, a psicologia, a parte física, a parte mental desses atletas que sofrem muita pressão por jogo, por ganhar, né? Muita fadiga e tudo, a gente precisa também pensar neles. Então, tem esses dois extremos, né? Eu acho que essa preocupação, professor, foi uma coisa que me deixou muito feliz quando eu falei com a Heloísa, e depois com a minha amiga Tereza, é exatamente essa, porque agora, graças a Deus, já está se falando de cuidar deles, né? Preocupados com todos os movimentos, com todo, né? Com todo um todo, na verdade. Ele não é só um profissional do game, ele é um atleta, né? Ele precisa de cuidados que, graças a Deus, estão começando a preocupar com isso, né? Foi uma coisa que eu fiquei muito feliz, assim, sabe, quando eu fiquei sabendo. Falei, não acredito, já estão fazendo isso, que coisa boa, né? Eu posso até falar, assim, com experiência, né? Porque meu filho começa realmente quando estava começando todo esse cenário do gamer profissional. A gente sabe que a gente tem muita luta ainda no contexto até de jurídico e tal, dessa profissionalização, mas graças a Deus que a gente já tem essa preocupação do humano dentro dos esportes. E entender meu filho nesse contexto foi bem importante. Então, assim, eu fui realmente assim, a mãe chata lá da Game House, né? Porque eu entendia que a gente precisava ter amparo ali do psicólogo, de um fisioterapeuta, de um professor de educação física. E hoje a gente vê assim, os times que realmente estão, vamos dizer assim, levando essa profissionalização a sério, eles cuidam disso. Então, tem essa formação que é o que o Mãe Pixel tem buscado. A formação integral da geração digital. Sim. Porque assim, o meu filho pro play é só um pontinho desse iceberg. Nós temos hoje uma cidadania digital para ser cuidada. São jovens nativos e nós, os migrantes, que estamos também vivendo esse mundo e usando a nossa jogabilidade. Então, o pai, a mãe, às vezes ficam assustados com o menino no videogame, mas ele esquece que ele está ali pedindo Uber, que é o aplicativo também, que é um jogo, né? Quando ele está ali com o cartão lá no banco. Então, tudo isso é um trabalho voltado para essa jogabilidade humana. Então, hoje, a preocupação que a gente tem com o atleta foi muito importante, porque a gente viu que não é só eles. Então, quando o professor diz aí sobre a educação física e tal, então o quanto a escola hoje também, a gente precisa chamar a atenção dos educadores
precisa entender que esse professor de educação física, ele vai cuidar de um cidadão digital. Ele vai ter que preparar o menino mais do que o lápis, do que sentar ali na sala de aula. A gente já está questionando até, né, professor, a questão daquela cadeira, aquele formato de cadeira. Será que é ideal para esse aluno que fica ali 4 horas, né? Muitas vezes a gente fica preocupado com o menino ali jogando 4 horas, mas será que na sala de aula também o menino 4 horas naquela cadeira, que também não é confortável, ele está gerando cognitivo, aprendizagem, está sendo desenvolvido, está rendendo? E uma outra coisa que eu queria pegar o gancho aí, da importância da gente entender, a gente até conversou aqui um pouco antes, a Luísa, da preocupação que a gente tem aqui com o cenário digital, já de levar os games para a aprendizagem dentro da escola. Sim. Quantos games estão ensinando história, matemática, física, geografia, sem precisar daquele contexto, né? Sem contar que o aluno ia tirar nota 10, né? 10, fica mais engajamento. Exatamente. Então, assim, a gente já tem escolas trabalhando isso, já tem professores, educadores com esse cuidado, mas a gente está aqui realmente, assim, para que os pais entendam que ter hoje a Bit Games, com essa evolução, né, trazendo todo o contexto dos games, há uma possibilidade da escola também trazer essas empresas como parceiras para dentro da escola, porque assim, a gente tem lá os profissionais que podem ajudar a escola a falar assim, esse aqui vai ajudar e tal. Então, assim, o que a gente busca hoje no contexto unindo, né, a universidade, o projeto Mãe Pixel, empresas que já estão no mercado, é a gente levar isto para uma realidade tanto educativa, né, no geral, quanto educacional mesmo, que a escola abrace isso e entenda o que a gente está fazendo. E pensar... As escolas, famílias, né? Desculpa, Luísa, só um minutinho. Aproveitando a deixa, você falou, Luísa, que as crianças hoje, antigamente elas queriam ser jogador de futebol, se miravam no Neymar. Sim. Hoje elas não querem mais, elas querem ir para a internet, elas querem ser famosinho da internet, elas querem ser gamer. Então, assim, é tempo e é hora dos pais e as escolas, como disse a nossa educadora, Mãe Pixel, que as escolas atentem para isso. O menino não quer mais ser jogador de futebol, né? Então, de onde e para onde vai essa educação? Para dentro da escola. E pensar, por né? exemplo... Para dentro das nossas casas. Na verdade, atentar para isso, né? Como que eu vou educar o meu filho no mundo digital? E o que é o mundo digital para o meu filho? O que ele vai escolher? O que ele vai ser, né? Uma vez que esse menino, como a gente já disse, não quer mais ser um jogador de futebol, né? Então, assim, é bom que os pais atentem, que as escolas atentem, né, professor? Que está na ativa ainda, que elas precisam mudar de pensamento, né? E o game é uma boa opção para começar, né? A gente não está dizendo que o game é definitivo para isso, mas o game é uma boa opção. A Mãe Pixel falou que agora dos games que ensinam, né? O menino vai tirar nota 10, obviamente, ele vai querer jogar, né? Porque é uma maneira dele aprender se divertindo, né? Então, assim, tomara que essa nossa live chegue no ouvido de quem precisa ouvir, que repasse, né? Que as pessoas tenham a preocupação de antenar para isso, né? De prestar atenção. Principalmente nos pequenininhos que estão vindo, né? Sim. Porque esses menininhos daqui a pouco estão os profissionais de amanhã, né? A gente que já está aqui, que já fez essa trajetória, não interessa mais, interessa quem está vindo, né? A gente tem que se preocupar com esses que estão vindo, como eles vão achar, que escola eles vão achar, quais são os profissionais que eles vão achar, como que esse pai e essa mãe está preparado para trazer esse filho para o mundo digital, né? Então essa é a nossa preocupação e o nosso ramo é game, então a gente está falando de game, né? É isso. E pensar, por exemplo, quanto que o engajamento dessa criança ia aumentar ele aprendendo a Revolução Francesa por Assassin's Creed. Ou então, a gente pode pegar algum jogo que simula a Segunda Guerra Mundial e vai ensinar pra ele como é que foi a Segunda Guerra Mundial a partir desse jogo. Eu posso ver o olhinho dele brilhando. Ele vai ficar maravilhado e vai ser assim, muito mais fácil, né? Até mesmo pro professor, pro educador, conseguir engajar esse menino a aprender, né? E essa coisa extrapola para um nível tão grande. Eu não sei a qualidade. Mas você viu, eu te mostrei outro dia no Roblox. O pessoal com uma proposta de educação, como se uma universidade, você vai assistir uma aula virtual dentro do Roblox. Olha as possibilidades
dessas coisas, né? Então, acho que essa conversa nossa aqui é para os pais, mas extrapola até para outros profissionais, né? Exato. Então, assim, Verdade, como que um esse, né? psicólogo pode utilizar dessa questão da gamificação Aham. para poder tratar e lidar com os pacientes, né? Eu tive a oportunidade de conhecer um professor recente lá em Boston, ele recebeu alguns milhões de dólares lá da Agência Nacional lá de Saúde americana, que está propondo os games em tablets, os meninos recebem os tablets, e ele tem uma série de trabalhos que eles vão jogando para trabalhar a ideia de atenção sustentada, atenção seletiva, e principalmente com essas crianças que têm TDAH. Ou seja, cada um desses profissionais que nós estamos falando aqui, né, o pedagogo, o psicólogo, o professor de educação física, se ele tiver um pouquinho mais de abertura, ele vai conseguir ver a possibilidade de usar esse recurso que nós falamos, se for bem usado, né, Exatamente. vai ter um papel importante no desenvolvimento das crianças e dos adolescentes. Então, assim, é meio sem limite ainda, né? A gente não sabe É uma coisa que a gente não sabe onde vai pode parar, ir, né? É verdade. E é bacana, né, a gente discutir isso aí. Tem uma frase, eu não lembro bem, mas eu acho que é Paper, Sigmund Paper. E ele fala assim que quando o menino adquire um jogo, não é porque é fácil. Então, assim, e ele faz assim uma analogia com a escola, entendeu? Então, o menino está indo para a escola, a dificuldade que hoje os alunos têm de estar na escola e gostar de estar na escola, não é porque a escola é difícil. Porque quando ele busca um game, ele quer um game difícil, Desafiador. né? Que eu vi, desafiador. Mas que dê prazer, Que dê né? prazer. Então, assim, ontem eu pude participar de um momento de compra, né, de um videogame, um pai verdade. acompanhando, né, o garoto. E, assim, o garoto, ele sabia as histórias dos games, Impressionante. né, de cada console que estava ali e tal. E, assim, foi fantástico. E o pai sentado, olhando aquilo tudo, falou assim... Eu joguei, era o Atari, né? Eu joguei Atari, agora não tenho mais tempo, mas eu vislumbro, assim, olho para o meu filho, eu vejo assim, ele não deixa de fazer nada e está aqui comprando videogame com esse conhecimento de causa. E muitas vezes, ele conversando comigo, ele falou assim, muitas vezes ele nem joga muito não. Ele quer saber, assim, como quer aquilo foi estudar. Produzido, de onde veio. Então, assim, olha quanto conhecimento meu filho está conquistando, adquirindo em tudo isso. E muitas vezes o que o projeto Mãe Pixel chama atenção é de que a gente deixa de conversar com os filhos. Então, assim, esse diálogo geracional é muito importante. Porque, mas os professores, às vezes, né, eles me cobram, a mãe está falando isso porque o filho dela... Não é porque meu filho é gamer. É porque a gente já entende que daqui para o futuro, né, o professor está aí de educação física estudando tudo isso, as profissões do futuro serão todas direcionadas pela gamificação, né? A gente já fala assim do médico gamer, né? Porque já estão fazendo cirurgias à distância, né? Utilizando manetes e tal. Então, mas eu não queria que meu filho fosse gamer, mas não tem como mais. Ou ele vai ser um advogado gamer, ou ele vai ser um psicólogo gamer, ou ele será um educador gamer, porque todos nós estaremos trabalhando a jogabilidade humana potencializada pela mídia digital. Então, essa mudança da mídia hoje comunicacional, o digital, ela revolucionou toda a sociedade, né? E a gente até conversou um pouquinho, né? O McLuhan, ele fala uma frase assim, essencial. Mudou a mídia, mudou a sociedade, mudou a civilização e mudou a educação, mudou a psicologia, vai mudar a educação física, né? vai mudar tudo. Então, a sociedade está sofrendo uma mudança e parece que a gente não está conseguindo degustar tudo isso. Então, tem assim, um trabalho hoje fantástico, né, que é a gente conhecer realmente esse mundo dos games e aproveitar ao máximo em todos os contextos da sociedade. Então, a gente traz aqui, né, eu acho fantástico esse trabalho que você está trazendo, Rony, porque você faz isso aí, traz essa responsabilidade social, né, que você tem mesmo como empresário, porque você poderia estar tendo uma função só de vender seus videogames. Verdade. Mas, na verdade, você está trazendo profissionais para ajudar os pais a compreenderem que a gente realmente está sofrendo uma quebra de paradigmas. E é o que a gente falou aqui, né? Ele falou que está aprendendo com a aluna, a gente está num momento realmente que a gente está aprendendo com a geração gamificada. E, assim... Nós temos que ter a humildade, enquanto adultos, enquanto migrantes digitais, de ter coragem mesmo, de desaprender o que nós sabíamos e para reaprender com os jovens digitais. Nesse relato isso seu, que é impressionante, me chamou a atenção, assim, você está falando dessas interações,
É a oportunidade que os pais têm de se aproximar, criar um laço mais forte. Né? Exatamente. O pai tem que E buscar deixar sempre de ser isso. acomodado, né? Tipo assim, Exato. tem aquele pai acomodado que não quer educar o filho. Então, para esse pai, a gente faz uma chamada mesmo. Não tenha preguiça de educar o seu filho, né? Dá trabalho, vai exigir muito de você, vai. Mas o que você vai colher no futuro, E né? se abrir para ser educado, né? Exatamente. Porque esse filho estava Exatamente. educando ele, contando a história dos jogos. As trocas, né? As trocas que a gente está você tem- falando, né? a única forma de se aproximar do seu filho é buscar o que ele gosta, né? Se você Exatamente. impor o que você quer para ele, não vai porque eu funcionar. quero que ele seja médico. É. Ah, mas ele não quer ser médico. E pensar- Ah, eu quero que ele seja advogado porque eu sou advogado. Ele não quer ser advogado. Você vai querer ele um advogado infeliz? Um médico infeliz? Né? Então, e acima de tudo, respeitar, né? Ele é um indivíduo, acima de ser, né? Além de ser seu filho, ele é um indivíduo. A gente não está falando aqui, fazendo essa live para defender o videogame, né? O videogame é a nossa profissão. A gente só está dizendo é que o videogame é uma boa opção, né? Para você fazer com que seu filho tenha horas boas de lazer e dentro desse lazer ele tirar o melhor que tem no game, né? A gente sabe hoje eu já passei por isso, num hospital aqui Ô, Juninho, você lembra o nome do hospital que ele montou uma game house para tratar os pacientes com... Eu não vou lembrar o nome da cidadezinha, gente, mas foi muito interessante. Eles montaram um espaço gamer para tratar as pessoas com problema de motora. Então, assim, eles viam um desenvolvimento tão grande que eles falaram assim, a gente vai adaptar esse processo em todas as nossas unidades, porque o resultado foi muito positivo. Então, assim, né, o que a gente quer? Que as pessoas tirar esse paradigma mesmo de que o game só faz mal. Exatamente. E eu vi uma cirurgia Que ainda com uma existe, criança, infelizmente. né? Uma cirurgia com a criança, e eles conseguiram diminuir o contexto da anestesia, trazendo acima da cama de cirurgia um game. O menino ficou daqui jogando, ele nem percebeu. prestou atenção que ele estava sendo operado ali naquele momento. Então, assim, mostrando que a gente pode, sim, utilizar para N coisas, né? É positivo, mas o mais positivo é isso aí, esse resgate mesmo da família, né? A gente que voltava ali tinha televisão, há pouco tempo atrás era comum a televisão na sala, por que não hoje o videogame está lá na sala e a gente está ali torcendo, né, junto, mesmo que eu não jogue, mas eu faço aquela torcida. Então, assim, abrir espaços, né, para isso. E a gente tem feito esse resgate dentro do projeto Mãe Pix, desse espaço família, que a família, a gente sabe que a gente não tem mais tempo mesmo, né, de almoçar todo mundo junto e tal. Mas por que não ter o sábado do videogame da sala de casa, né? Com pipocas e tal. E que o pai tira de 15 em 15 dias para assistir o filho jogando, para participar, para torcer. Então, assim, eu acho que a gente precisa criar momentos de mais interação, porque a gente, com esse corre da vida, né? Nós pais estamos perdendo muitas oportunidades. Mas, assim, o que a gente precisa perceber? O nosso tempo, a gente tinha as ruas para pular, saltar. Então, assim, eu falo mesmo, eu tenho uma frase que eu começo num dos meus livros, é sobre isso. Atire-me a primeira pedra, aquela mãe que não está tranquila vendo o filho lá na televisão jogando seu videogame, do que imaginar que ele está lá na rua sem eu saber onde ele está nesse momento. Fica a dica aí, esposas. Esposas. Então, assim, atire a primeira pedra, porque, assim, é muito mais cômodo, né? Então, meu filho virou um player porque, assim, pela minha comodidade, era melhor eu ter ele ali, perto de mim, né, dentro de casa, do que eu saber onde ele estava hoje jogando a bola dele e tal. Não é que a bola não faz bem, é que a gente não tem mais quadra, gente, fora das ruas com segurança. Então, a sociedade mudou como um todo. Então, a insegurança das ruas fez com que nossos filhos migrassem para usar os aparelhos dentro de casa. Claro que a gente já falou sobre isso, né? Momentos, tempo, saber desenvolver. Então, mas assim, o menino está ali, 4 horas foi para a escola, né? Ficou pelo menos 4 a 5 horas, até chegar em casa, almoço e tal. Com certeza, esse filho, durante o dia, ele vai jogar 2, 3 horas. A não ser que ele esteja realmente preparando para ser um pro player. Mas fora disso, é isso. E final de semana, que isso se torne um hábito familiar.
De sentar, ouvir, entender que jogo é esse, por que você gosta dele, o que é questão de superação, conversar sobre. Então, tudo precisa ser um motivo para a gente voltar a falar com os nossos filhos. A gente precisa resgatar Isso é louvável, realmente. Então, assim, eu acho que os games é uma oportunidade. Muito boa oportunidade, né? Para isso. Você não falou nada Não, ainda, eu quero fala falar aí. só a questão de como que é importante saber que há benefícios, né? Não é só prejuízos. Com equilíbrio, a criança vai conseguir, às vezes, se comunicar melhor, porque dentro do jogo, usando a comunicação ali, às vezes aprender novas línguas. Já conheci várias pessoas e com as experiências que eu tive dentro de time, Muitas. a maioria dos meninos sabiam falar inglês, porque o jogo era inglês, então eles lá estavam lá aprender. se comunicando e aprendia sozinho, né? Tirando a questão da atenção, né? A memória que esse menino, no LoL, né? A gente tem diversos campeões, e você vai lá, o menino que sabe jogar com todos, às vezes fica um tempão sem jogar, e consegue lembrar ali das habilidades, eu acho que é tipo andar de bicicleta, Não para mais. e ele consegue lembrar, e é isso, então assim, claro que sem o equilíbrio pode haver prejuízos, mas com o equilíbrio traz muitos benefícios, né, muitas coisas boas para essa criança, para esse adolescente, e até mesmo para esse atleta, né, então eu acho que é os pais pensarem nessa questão também, né, não tem só prejuízo, tem muita coisa boa que os jogos podem trazer. Verdade. Perfeito, Luiz. Esse exemplo que você deu, eu vivenciei agora com meu filho, assim. E é Ele lindo, nunca estudou né? formalmente o inglês, mas o inglês nós tivemos, porque nós saímos, viemos para uma viagem, e ele tem muito mais fluência no inglês do que eu, só com os games. Isso é uma verdade. É verdade. Eu fiquei imaginando essas coisas, como a gente aproveitar isso, né? Isso apareceu aqui agora, foi um insight aqui. Mas como a gente tem diferentes Coisa tipos boa. de jogos, né? Seria interessante para os pais também estimular Pois é. diferentes tipos de jogos. Porque assim, tem jogos que em primeira pessoa lá vai trabalhar muito tempo de reação, a questão da busca visual, percepção do menino. Mas você tem coisas que exigem mais gasto energético mesmo, né? Tem, Os jogos verdade, que realmente tem são jogos movimento do corpo, interativos. você não teria só esse benefício cognitivo, mas também teria o benefício físico, né? Da parte cardiovascular, muscular. Então, eu fiquei pensando aqui, se o pai pudesse estimular a variar os jogos e ele entendendo E um ele pouco pode, mais, né? ele pode fazer isso, é E a só ele gente- querer, né? E a gente Se ele tem quiser dentro- participar, ele pode fazer isso. Né? Porque cada jogo vai ter as suas demandas, né? Exatamente. Um é mais cognitivo, o outro tem a parte cognitiva, um é mais decisional, o outro você tem que aprender a solucionar problemas. Então, se o pai domina um pouco, quando eu falo dos pais, né? Domina um pouco essa interação, Essa vai arte, conhecer né? lá, eu acho que tem possibilidade até de melhorar mais ainda essa estimulação. E dentro Por da, variabilidade mesmo. dentro da literatura científica, a gente já tem alguns estudos que falam, por exemplo, categoriza lá os jogos. Por exemplo, jogos de RPG melhoram a questão da criança com a estratégia. Eles selecionaram vários jogos e viram o que aquele jogo trabalha. Você tem Então, esse a gente- material? Depois você passa pra gente. Posso passar sim. Importante. Então já mostra que independente do jogo, independente do gênero, vai estimular alguma área, né? Então, assim, questão de comunicação, estratégia, tomada de decisão, né? As funções executivas, se o professor depois quiser explicar melhor sobre, isso tudo está sendo estimulado ali na hora que a pessoa está jogando. E o meu olhar até de mãe e educadora é a nossa preocupação. A gente não consegue, às vezes o pai fica assustado também, né? Gente, mas eu preciso saber disso. Não. Eu acho assim que os jogos, eles já trazem ali, né? A questão da Tem a faixa idade, a etária faixa em cada etária, jogo, né? já tem essas informações. Então, muitas vezes, os pais estão assustados, e é comum a gente assustar, porque é muita novidade ao mesmo tempo, e os educadores também. Então, assim, a gente só entender que, por exemplo, hoje esse espaço que a Beats Games traz aqui, então, assim, estar mais atento os pais, para ouvir um espaço como este, acompanhar aí, né, nós temos aí a nossa psicóloga, que já trabalha dentro do contexto mesmo dos jogos eletrônicos, mas já com uma visão mesmo de saber a potência. Então, seguir esses estragos. Tem muitas aí, né, mídias sociais, Instagram e com tal, certeza. que trazem muitas coisas positivas também. Porque muitas vezes a gente fica preso ali só no negativo, né? Não é bom nisso, não é tal. Mas, assim, eu acho que poucos estudos ainda estão formatando esse cenário para a gente já trazer uma resolução, uma solução. Né? E o nosso objetivo lá no Núcleo de Neurociências do Movimento é justamente trazer estudos para a área, né? Mostrando aí os benefícios, mostrando até mesmo estratégias para esse jogador já de alto nível conseguir lidar com a questão da fadiga, né? E essas questões. Eu acho que a gente está nessa área para poder trazer mais conteúdo. Então, né? e além da psicologia, quais as áreas, professor, que vocês estão trazendo aí para ajudar A ideia nossa inicialmente, né? Para saúde mental. A gente junta a psicologia com a neurociências, para a questão física, né? A educação física, a neurociências,
Mas dentro do nosso grupo, a gente é um grupo bem multidisciplinar. Tem terapeuta personal, fisioterapeuta. Então, essa interação, acho que ela vai crescer lá dentro, como linha de pesquisa, porque quando a gente pensa na saúde mental e física, não tem como você olhar só para uma área ou outra, elas vão ter que interagir. Elas o tempo inteiro, se interligam, e né? a gente tem crescido. Então, assim, essa lógica de, vamos investigar no esporte de alto rendimento, os atletas de esporte eletrônico, a questão da fadiga mental, a gente entender esses processos, a gente pode criar, né, métodos, formas de melhorar o treinamento deles, de forma que otimize não só o desempenho deles, mas que os proteja, que eles tenham uma vida de atleta mais longa, por né? exemplo, Não precisa né? aposentar tão jovens, né? A gente até começou a discutir um trabalho até com um profissional um médico, né, que é de esportes, e falando sobre isso, né? A gente já pensar que essa geração será a primeira geração de centenários, né? De pessoas centenárias, que realmente a gente quer que eles cheguem lá cognitivamente bem, emocionalmente bem, fisicamente bem e socialmente bem, saber conviver em sociedade. Então, esses nossos centenários é a nossa preocupação, do menino entender que os games podem ajudá-los nessa saúde. Olha quantos recursos que a gente falou aqui hoje, quanto que a gente tratou aqui hoje, e assim, entender que já tem uma universidade já cuidando disso aqui em Minas Gerais. Graças a Deus! Né? Então, assim, a gente acha que precisa abrir mais espaços para isso. Mais uma vez, a gente agradece a Bit Games, porque assim, é disso que a gente precisa, de que os pais tenham conhecimento, e eu me coloco aqui no lugar de pai educador, porque assim, às vezes a gente não sabe. Então, conversando com pessoas como você, já vê assim, já tem um trabalho voltado para isso, já tem um contexto assim, se meu filho não for bom, vai lá, escuta, tem um profissional habilitado para isso, porque muitas vezes a gente procura um psicólogo, até o professor de educação física não está preparado para ajudar esse aluno. Então, assim, a gente saber... Não nessa questão, né? Está preparado para Então, assim, hoje a gente já sabe então, que tem um estudo voltado para isso. Então, assim, os pais... É o momento de vocês se sentirem mais tranquilos, né? Os seus filhos vão estar sendo cuidados para o futuro, nessa formação integral dos jovens digitais. Então, assim, eu fico muito feliz como mãe, como educadora, aí só agradeço mesmo o empenho de vocês. Nesses temas aí que a Luísa estava falando, né, da questão da fadiga, a gente também, ela até comentou, sobre as funções executivas. São funções cognitivas de alta ordem, ou seja, que organizam o nosso comportamento no dia a dia, né? A gente tem um compromisso de chegar num determinado lugar, tem um passo a passo, uma série de coisas para ser feitas. Jogabilidade. Que você tem que organizar você ali, né? nem se dá conta, né? Que você faz isso o tempo todo, todos os dias. E assim, os estudos mostrando assim, essa questão da participação, do jogo mesmo, né? De forma adequada, melhorando funções executivas. Então, assim, memória de trabalho, que é a capacidade de você manter ativo informações, atualizar, né? Então, você está tendo uma aula, você precisa de ter consciência das informações chegando, manipulá-las, depende de memória de trabalho, né? Controle inibitório, assim, a gente tem determinadas tendências, né? Só que o jogo, às vezes, você tem que frear, porque tem regras, né? Aprender a inibir determinados comportamentos e a flexibilidade cognitiva, porque tem uma dinâmica no jogo, às vezes você cria uma estratégia, algo muda, você tem que rever o planejamento e arrumar uma outra saída, né? Então, essas funções executivas dão base para a cognição mais sofisticada que a gente tem, que é a questão do planejamento, da tomada de decisão, e isso, obviamente, vai impactar na vida dessas crianças, né? Então, essas funções, tem estudo mostrando de ganhos das funções executivas a partir do desenvolvimento que você tem com esses games, desde que seja de forma adequada, que é o que a gente, né, falou o tempo todo. E dentro de times, né, por exemplo, a INTZ, a PEN, eles trabalham isso, por exemplo, o psicólogo vai lá e vai falar com o jogador, você está estimulando o seu controle inibitório. Então, por exemplo, a questão da flexibilidade cognitiva, né, quando o jogador tá lá dentro da partida, começou o campeonato, tá lá, final do campeonato, às vezes eles planejam uma jogada, só que aí acontece uma coisa totalmente diferente. Eles têm que ter essa flexibilidade cognitiva para poder reorganizar tudo e poder mudar a estratégia. Exatamente. E num curto espaço, né? E agora também... Às vezes milissegundos. Exatamente. A gente pode pensar na questão do controle inibitório, né? Às vezes um quer xingar o outro ali. Você errou aqui. Aí ele, não, calma, vamos manter a calma, porque é uma equipe. A gente tá aqui querendo o mesmo objetivo. Errar é acertar então, juntos. como que isso, né, funciona ali? Como que isso tudo tá muito imerso. Eu queria até ver, assim, não é importante a gente pensar disso e pensar para jogabilidade no dia a dia, né? Tudo isso que vocês estão falando é o que às vezes a gente não está se conseguindo. Tanta ansiedade, tanta coisa. Talvez a nossa jogabilidade, né? Se posicionar como gamer mesmo. Olha,
hoje não consegui chegar. Nós tivemos até um probleminha aqui no início, não foi, a gente manteve a calma, a gente vai acerta aqui, acerta ali, e de repente a coisa acontece. Então, assim, eu acho que hoje a gente precisa aprender com a geração gamer, Sim. entendeu? A realmente ser jogadores na vida, no dia a dia, e a gente entender, assim, se eu estou num carro, né? Se eu estou no carro, o trânsito está engarrafado, vamos ouvir uma música, vamos curtir aquele momento e ouvir um podcast instrutivo, né, que vai então, já preparar para isso e tomar esses momentos assim para a gente tranquilizar, porque assim nós estamos aí com um mundo, né, lotado de problemas e a gente está chegando à conclusão de que a gente ser um solucionador de problemas imediatos naquele momento que é necessário, isso precisa ser trabalhado também, né, professor? Sim. Precisa ser trabalhado, então a gente precisa estar aprendendo a fazer isso. A dificuldade que a gente falou dos pais, né, que eles preferem, é mais cômodo deixar o menino fazer o que ele quer do que impor as regras, não, você vai ter hora para isso, vai dar muito trabalho, né? Então o que a gente precisa, eu fico muito feliz com esse trabalho que a gente está fazendo hoje, que ele pode morrer aqui, mas ele pode estar abrindo portas para um trabalho enorme que a gente vai ter que fazer, sabe? E que, verdade, a gente pode estar só começando, né? Um trabalho que pode ser lindo, com a ajuda dos pais, com a conscientização dos pais, com a conscientização até do adulto jogador, né? Ah, eu só jogo. Não, você não só joga. Você é um profissional agora, né? Você joga por esporte, você joga só para... Né? Como você vai no cinema, eu gosto sempre dessa expressão, jogar videogame é como ir no cinema. Você pode ir no cinema toda hora? Não, você não pode. Você pode ir no cinema na hora que você quer, no dia que você quer? Não pode. Jogar videogame é a mesma coisa, né? Eu posso fazer qualquer atividade de lazer a hora que eu quero. Eu, adulto, não posso, o meu filho também não pode, né? Então, assim, é muito interessante isso que a gente está fazendo hoje. Tomara que a gente tenha condição de fazer de novo. Eu tinha tanta coisa para falar, tanta história para contar, né? É tanta coisa linda que acontece, que envolve o videogame. Eu que tô lá na frente da loja, a gente vê isso acontecer todo dia. E não vai dar tempo de contar nem né? Então, assim, o que a gente quer mesmo é que as famílias atentem para isso, né? Que elas acordem que o tempo mudou, que a gente está vivendo uma outra era, né? Que você não pode mais falar para o seu filho, não, você não vai ser esse profissional. Pergunta para ele, né? O que você quer ser, meu filho? O que você vai ser? Então, nós vamos junto. Faz igual a nossa mãe Pixel aqui, ó. Ela tá contando que ela foi mãe Pixel, que agora ela tem prazer, que o filho dela é o campeão pela 4ª vez nacional, mas ela também desligou a tomada enquanto ele jogava, né? Foi difícil para ela. Então vamos aprender com ela tem muito a ensinar. Com ela foi exatamente, ela teve que se adaptar, né? Então às vezes o pai que está ouvindo a gente agora pensa, que coisa mais chata. Velho, você pode fazer, né? O pai pode fazer, a mãe pode fazer, né? Então é só querer, né? E ela vai ter um filho inteligente, um filho que vai aprender inglês facilmente, né? Então, não assim, só inglês, várias línguas. Várias línguas, exatamente. Inglês, né? É o mais comum para aprender. Interagir com jogadores de vários idiomas. Exatamente. A gente tem no CS, a maioria dos jogadores é brasileiro e argentino. Então você vai jogar, você encontra com o argentino, com o chileno, alguma coisa, e vai aprendendo ali o espanhol. Aí é essa troca, eles vão aprendendo português e a gente o espanhol. Eu acho super legal, porque é uma coisa que acontece todos os dias. Tem certos horários do dia que tem mais, por exemplo, argentino jogando. Então você vai lá e cai no time só com argentino, você é o único brasileiro. E você tem que improvisar, porque o jogo é de comunicação, né? Então você vai improvisando ali e vai se entendendo. Pode estar aberto para pergunta, Fernando? Acho que tem umas... Pode fazer pergunta? Tem uma pergunta? Tem uma pergunta? Pode fazer? Boa noite, a live tá Ah, não, fala que ela fazer presencial? Não, mas tem uma pergunta. Tem pergunta. Boa. Então vamos aproveitar aí as perguntas, né, do pessoal que está na live. Mariana. E até aproveitando aí, antes até chegar a pergunta, lembrando aí que você falou das profissões, né? Que o pai vai escolher. Então, assim, a gente, enquanto pai, educador, lembrar que as profissões que os seus filhos vão atuar daqui a 5, 6 anos nem existem ainda. Exatamente. Elas vão ser criadas tá tudo ainda. Mudando. Então é por isso que a escola e os pais precisam começar a entender que vai ter uma reorganização profissional para o futuro. Então a escola tem que preparar os meninos que têm habilidades demais, mas pouca competência. Então nós temos que transformar essas competências gamificadas
essas habilidades gamificadas dos nossos jovens e adolescentes em competências para essas profissões, né? Que foram citadas aí. E aí, quem vai fazer? Qual a Tem uma pergunta? pergunta da Concertina Imperial. Ela perguntou: tem uma idade específica para saber se meu filho pode estar nos games? Ele tem 10 anos. Em questão de desenvolvimento. O nome dele é Felipe. Uhum. Uma idade específica para ele iniciar? Não, eu dentro do contexto do estudo que a gente fez até hoje, a gente fala assim, iniciar é como se fosse uma rua, para atravessar uma rua, sinal de trânsito, né? Então, assim, com 1, 2, 3 anos, você está sempre ali com seu filho no colo, você não vai deixar ele fazer isso, né? Então, a partir daquele momento, 6, 7 anos, em que o menino já pode ir ali na padaria, atravessar a rua e tal, ele já está começando a se preparar para pegar um jogo, que o pai está ali acompanhando, vigiando e tal. Olha, na Agora, faixa para etária, ser né? pro player, não sei, talvez a pergunta pode ser essa, é a partir de 16, 17 anos. Então, o mercado de trabalho do pro player, ele exige, né, uma idade idade, mínima sim. para isso. Mas ele pode começar bem né? Mas a mãe pode perceber que ele tem um talento. Aham. E estimular esse menino, né? Falar assim, vamos lá, vamos ver como é que você tá jogando. E estimulando que aí quando ele chegar na idade própria, ele já tá pronto Já tá aí pra preparado. poder E aí- ir nessa área. E aproveitando aí até essa chamada, a gente já está falando aqui das Olimpíadas, né? E com certeza a gente vai começar a buscar Novos atletas. esses novos profissionais atletas. dentro das escolas, lá com 10, 12 anos, porque é ali que a gente formata os primeiros, né? Dentro desde o skate, as ginásticas olímpicas e tal. Então agora também a gente tem a oportunidade de preparar a geração gamificada. E agora uma pra coisa esse que eu cenário. vejo muito dentro dos times é a diferença de mentalidade, né? Porque assim, e os jogadores me falam muito isso. Eu percebi que eu queria ser profissional quando eu realmente vi que eu tinha potencial, mas ele teve que mudar a mentalidade dele, porque ele não estava jogando apenas por diversão. Era o Já muda. trabalho dele. Era o trabalho. Então, a primeira coisa ali que tinha que mudar é a mentalidade. Então, eu vejo muito isso, às vezes, atletas mais jovens e atletas que já têm aquilo como uma coisa que é dedicação total. Aham. Então, ele dedica ali 100% para poder conseguir chegar no esperado. É bem louvável, porque, tipo assim, toda e qualquer profissão, você já nasce sabendo Sim. que Não, você escolheu vai aquela aprendendo. profissão. Você se preparou, você passou por todo um processo até você descobrir que você queria ser professor. E o que vai mudar né? de um atleta iniciante para um atleta de alto nível é a mentalidade. Ele entender que ele vai ser um atleta. Isso é muito visível nos times, né? Quando a gente pega um time que já tá ali, time de Série A, né? É diferente de um time que tá começando agora, porque a mentalidade é diferente. Jogadores lá da Série A têm a mentalidade totalmente de atletas de alto nível. Aham. Responsabilidade. E é isso, né? Entender que essa mentalidade é diferente. E é uma começar a profissional conversar, como né? qualquer outra, né? Exatamente. Exige dedicação, Responsabilidade. responsabilidade, né? Uma das coisas Comprometimento, que a gente né? conversa também com os pais. Alguns, como fala? Sacrifícios, né? Lidar Como com qualquer frustrações, outro, exatamente. como qualquer outro trabalho. né? Como E, assim, qualquer até outra juntando profissão. isso aí, a gente fala com os meninos, né? Se você quer realmente ser um pro player, ou quer ou mesmo sendo diversão, começa a cuidar da sua arma, né? Como os guerreiros. Né? Deixar o quarto arrumado, colocar ali as coisas no lugar certo, não deixar o videogame jogado pela sala, terminou de jogar, guardar isso Tomar tudo, banho. ver, né? Ter o banho, ter hora. Então, Hora isso do tudo aí, banho. entender que aquilo ali é um instrumento que pode te levar a uma profissão. Cuidar do sono, não é? que é muito Cuidar do importante. sono. Uhum. Então, assim, a essa organização que já vai trazendo esse contexto profissional. Ter cada coisa no seu lugar. Exatamente. Então, a gente está falando disso tudo, vai ajudar no cognitivo, na formação dele no social. Então, assim, é muito interessante a gente já conversando com os pais sobre isso. Então, organize com seu filho, pode jogar, mas a hora do banho é essa, né? Isso que a gente já conversou aqui, a hora de guardar é guardar, agora, porque muitas vezes os jovens, eles costumam. Eu não estou falando só quem joga, não. Estou falando até pessoas que trabalham hoje no digital. No mesmo momento que eles estão ali trabalhando, usando o aparelho, né, o computador, é o lugar que ele come, é o lugar que ele, né, que ele estuda, agora eu vou parar aqui. Então, assim, tentar organizar isso aqui, desligou, nem que seja na própria mesa, sai um pouquinho, organiza o lugar de alimentar fora daquele espaço ali, porque assim, para o próprio cérebro, né, ele captar que está havendo mudança, que eu estou fazendo uma atividade, agora eu estou passando para outra. E a pessoa fica aqui ligada aqui o tempo todo naquilo ali, sem, né, comendo, porque a gente vê muitas crianças, né, jogando e mordendo o lanche e voltando e tal. Não. Terminou,
para, mesmo que atrasa um pouquinho, vai almoçar quando tudo acabar, desligou, ou mesmo que deixa ali, dá um tempo para essa comida consciente, né? Sim, Alimentar conscientemente. Posso? É Por só favor, em cima professor. dessa pergunta, né? Eu vou retomar aquela coisa dos painéis lá, dos especialistas, né? Igual lá na Academia Americana de Pediatria, diferencia um pouquinho da Organização Mundial de Saúde, mas assim, nessa faixa etária de 10 anos, como foi perguntado, já tem essas propostas ali de 2 horas, né? O OMS é 1 hora, mas para questão do lazer. E a Tereza traz uma questão interessante, assim, se for uma visão de formar um atleta para rendimento, vai cair no mesmo problema que a gente tem dentro do esporte, vamos chamar mais tradicional, que a gente chama de especialização precoce. Você começa a exigir determinados tipos de estímulo, rendimento de uma criança, de um adolescente, para a qual ela não está pronta ainda. E não está pronta no aspecto fisiológico, no aspecto sociológico, cognitivo, para entender regras. Então, assim, nessa faixa etária, eu concordo plenamente, não faz o menor sentido você propor uma carga, né, de jogo, estímulo e prática altíssima para a criança, 4, 5 horas por dia, Ele não vai naquela conseguir faixa etária. absorver. Isso acontece também não é só no esporte, não acontece na música, Exato. no balé, né, essas coisas, a gente colocar um tipo de estimulação muito intensa. O pessoal da Miss, né? Miss Universo. Você tem cobranças, né, Mini-miss. de aspectos comportamentais, Sim. psicológicos, porque aquela criança não está pronta. Para o game é a mesma coisa. Tratar os intervalos, né? Fez intervalo, faz outras coisas. O esporte adequado desde que ele seja feito. Então, assim, essa coisa da especialização precoce, acho que não é nem discutida ainda nos games, mas é algo de importante pensar. a se pensar. Tá? A nossa live está acabando, infelizmente. Eu espero que a gente tenha oportunidade de fazer isso de novo, sei lá, chamando os pais para participarem, né? Os gamers para participarem também. Sim. Eu de verdade acredito que é só o primeiro, né? certeza. A gente vai fazer outros trabalhos nesse sentido. Eu fiquei bem feliz com o resultado, graças a Deus, muito bom mesmo. E a gente chama a atenção dos educadores, dos pais, né? Do adulto que já é um gamer, né? Prestar atenção nele mesmo, prestar atenção no filho, fazer o que a nossa amiga disse, né, Tereza? Família, né? Família é a base de tudo. Tem um monte de gente falando aí, um monte de coisa contrária, mas a gente já aprendeu que não funciona, assim, não está funcionando. Então, vou voltar para a família. Não interessa como é a sua família. Não interessa. A família é família, ponto final. Vamos deixar a base. Gente, ainda tem uma perguntinha, dá tempo? E antes da pergunta, só queria falar da importância, né, da neurociência, da psicologia, da educação física, da pedagogia também dentro, né, para poder trazer ferramentas que vai ajudar esse pai, esse atleta a poder desenvolver nessa área. Aí se né? tiver Enquanto que pergunta, isso é pode ir lá na importante. Bits Games, né, que a gente vai tentar ajudar. Com certeza. Pode, quero falar com aquele educador. Quer falar com aquela psicóloga? Pode. Quer falar com aquela mãe Pix? Quero saber como ela se virou para poder educar o filho dela. A gente vai chamar. Essa pergunta é mais direcionada para a mãe Pixel. O clique da mudança de pensamento, de ruim para bom, da mãe Pixel foi quando? Quando o Micão começou a ganhar dinheiro com o LOL ou foi em algum outro momento? Não, é uma pergunta muito interessante. Eu acho que foi exatamente quando eu percebi que o meu filho tinha um propósito de vida. Sabe? Ele me convenceu daquilo que ele gostaria de fazer. E como que foi isso, né? Eu gosto de trazer essa coisa bem básica mesmo, é quando ele começou a fazer escolhas. Mãe, pode me dar só 2 calças jeans, mas me dá um mouse melhor. Entendeu? Então, quando ele mesmo decidia isso. Sim, né? Mãe, não precisa me dar um celular bom, não. Pode ser um A mudança de simplesinho, mentalidade. mas eu quero ter um computador mais potente. E assim, chegou o ponto mesmo. Eu gosto de contar isso porque para que os jovens percebam que eles precisam realmente, assim, estar muito aberto para o que eles estão buscando. Então, assim, teve momentos, eu sou educadora, professora, vocês já sabem o que é a profissão magistério, e a gente fez uma escolha. Eu não tinha como pagar um ajudante, uma faxineira, e ele falou assim, ele se propôs a isso. Ele me ajudou com as atividades, ele fazia o almoço, eu chegava em casa, terminava, eu lavava, punha a roupa na máquina, ele estendia, para a gente poupar aquele dinheiro para melhorar ali o teclado e tal. Né? Então, assim,
foi nesse momento que eu falei assim, o cara Ele quer quer, mesmo, realmente. gente. Então, Ó, ele faça quer isso com mesmo, seu filho em pelo- casa aí. Entendeu? Ele quer Experimenta, realmente. porque muitas vezes o cara quer, mas ele quer a melhor roupa, a roupa de marca, ele quer isso, quer tudo, e fala que tem um... Não, ele sabe que esses aparelhos, tudo isso aqui que eles usam é muito caro. Então ele tem que saber negociar com a família. Então, seja para ser gamer, seja para o que for, o que você propor para sua família, vai lá, estuda realmente. E ele estudou muito para chegar onde ele está. Então, assim, eu acho que o clique foi exatamente aí, quando eu entendi que aquilo era um projeto de vida dele. É lindo isso, né? É muito Demais. bom. É uma profissão. Ele Com escolheu certeza, escolheu. essa profissão, né? Que os pais estejam antenados, né? Para isso, né? E a Estejam importância é, do percebendo, apoio dos do pais, apoio. né? Porque imagina, o menino tá lá jogando em uma alta competição, de alto nível, sem os pais ali. Exatamente. Ele vai querer mostrar. Ah, Uhum. pai, mãe, tô aqui, É tô o primeiro jogando que ele e quer tal. que veja, né? Que E ele ele quer esse participe, apoio, e a Exatamente. né? E as decisões tomadas juntas, por exemplo. Ele passou na psicologia. Micael passou numa Universidade Federal em Psicologia e a gente teve que fazer uma escolha junto, né? Vamos fechar, trancar a matrícula e seguir sua carreira, vamos. Aí, aquela coisa de mãe, né? 3 anos para você trazer resultado. Então, assim, não sei nem se eu fiz legal, não, porque você vai, gente, será que não é a pressão que eu fiz em cima dele e tal? Mas se não deu, volta vai fazer a faculdade. Então, assim, um recado que eu deixo até para as mães aí, é que deixa eles errarem um pouquinho, né? Faz Deixa parte, experimentar, Faz parte do porque se eles aprendizado. são muito jovens, eles podem ir lá, errar, escolhem uma profissão, depois volta e vai estudar e tal. E é algo muito, E algo- né, falado na psicologia, lidar Exato. com a frustração. Lidar isso aí, E aprendendo a lidar, A ele lidar vai isso saber aí. ali o que vai ser Então, melhor. E Ele não tinha A gente certeza. busca esse imediatismo, assim, né, da Exato. definição do adolescente Não vai. para a vida, início da vida adulta, né? Uhum. Só que, assim, é porque isso é fruto da correria nossa, porque, assim, como você falou, deixa Tudo no seu errar é tempo, possível, né? né? Dá para fazer correções na trajetória de vida da Exatamente. pessoa, E, né? professor, e quantos Nada de, é definitivo, quantos né, de professor? nós, né, pais e profissionais hoje, estamos numa profissão frustrados? exatamente. Só- E vão viver o resto da né? vida Quantos? frustrado, né? Vão viver o resto da vida, eu tô ali fazendo aquilo, mas não era, né? Então, assim, deixa o filho experimentar, deixa ver o que é, e até, voltando lá, resgatando aquele ali, a gente nem sabe qual profissão seu filho vai atuar, porque a gente tem profissões que estão sendo criadas aí por Então, parecendo surgindo por agora. minutos, né? É cada dia, assim, uma coisa nova. Então, assim, o que a gente está chamando a atenção nessa live é que a escola precisa preparar para isso, para educar esse menino, para esse novo formato de interação com essa nova mídia. E não E é as querendo famílias, né? puxar saco pra psicologia, não. Mas a importância, né, do psicólogo na trajetória Com também. certeza. Por exemplo, meu filho tá com essa ideia de ser gamer. Vai lá conversar com o psicólogo, ver, tentar. Mas, cuidado, né? entender, Pode ser conhecer. qualquer, né? Ele tem que ter Com um- certeza, tem que ter um Psicólogo psicólogo bom. gameologista. Exatamente. Ele vai te explicar. Gameologista. né? Tá precisando desse profissional tá mais presente. Exato. Tem mais deles, né? Exatamente. Porque Psicólogo que entenda Exato. exatamente Graças a o que Deus é já os tá tendo, games. né? Foi isso que a É gente isso aí falou que a gente aqui. tá Tá falando. começando no a esporte aparecer. geral tem o psicólogo do esporte. Do esporte. Né? Uhum. Nos esportes eletrônicos. Precisa. começando Hoje eu vejo a agora. Luísa e deve ter alguns Alguns outros. Que Tem, pena, né? né? Ainda é Com muito certeza. pouco, mas a gente vai ter um Precisa de montão daqui ter- pra Com frente. certeza. Que tem essa Especialista. visão de que a mídia mudou, de que a vida mudou. Então, assim, a gente até fala, a gente chegou a conversar um pouquinho, a gente trazer mais cursos, o curso mesmo de gameologia para todos os profissionais de todas as áreas, para que o profissional já saia, né, os universitários já saiam para o mercado de trabalho, entendendo que ele vai encontrar ali novos tipos... Quem vai ser o né, paciente agora, quem né? é um novo paciente. É um É novo verdade. paciente que está aguardando ele lá no consultório. Porque muitas vezes, assim, até para Vão fechar chamar aqui nas um pouquinho, faculdades né? também, né, Entendeu? gente? Então, nós estamos convocando aí as faculdades para que abra espaço para pelo menos extensão, depois a gente pensa no pós, né? Mas pelo menos uma extensão assim, de entender o que é a gameologia, esse estudo mesmo dessas habilidades gamificadas, que vão fazer toda a diferença para o mercado daqui para o futuro. Entendeu? Então, assim, a gente precisa Fato, trabalhar. não tem como lutar contra, Não tem, né? não tem. Então é isso. Gente, tá acabando, que já acabou, eu acho, né, Fernando? Já acabou? Pode fazer As considerações finais, né? Agradecer aí todo mundo, né, que veio com tanta boa vontade, né? Saiu de longe para vir aqui. Né? Obrigada de verdade. A gente queria muito fazer esse trabalho, né? E Deus abençoe que ele tenha uma boa aceitação, que ele tenha uma boa conscientização, que é o que a gente deseja, né? A gente quer que o game seja, que ele saia dessa prateleira de, esse trem não presta, né? Isso faz mal. A gente não quer mais isso.
A gente quer que as pessoas entendam o benefícios. quanto que ele pode ser benéfico na Sim. educação, no crescimento, no desenvolvimento de uma criança. Uhum. E até levar essa criança a ser um profissional do game. E ganhar até muito dinheiro. Com certeza. Né? Mas dinheiro? Infelizmente, a gente precisa do dinheiro. Capitalismo. Né? A gente vive É no ótimo, mundo é que ótimo. precisa do dinheiro. E a De única forma coisa... honesta, né? E a única Exato. coisa que todo mundo pensa, quanto mais, melhor, não é E verdade? juntar a paixão com ganho. Olha Você que pensa bem, perfeito. A pessoa eu fazer o vendo que gosta videogame, ganhar. eu amo o que eu faço. Imagina Sim. se cada um de nós fizéssemos só o que a gente ama. Exatamente. Né? Eu vou trabalhar com o que eu amo e ainda vou ganhar um dinheiro pra isso. Exatamente. É coisa boa. E é isso que a maioria dos pro players fazem, né? Porque todo jogador que eu conheci ama o que faz, porque começou jogando por diversão e Exatamente. uniu a diversão com Com o ganho com o e hoje profissional. tá super feliz aí na área, né? Então é É isso. isso. há Eu sei que nós estamos no finalzinho, mas assim, você tá falando, a Tem gente tanta tá falando coisa do pra falar, tamanho né, dessa área, professor? né? Aham. Que assim, Enorme. essa área dos games ultrapassou toda a indústria do cinema, da música. E assim, nós estamos falando de jogadores, mas olha só o que essa indústria tem por trás, né? Pessoas que O que ela organizam, pode virar, né? de Sim. programadores de Os computador, criadores, isso é um mundo, né? Então, designers, assim, Quantos né? profissionais, vai muito né, além envolvidos? disso aqui que nós estamos falando, da questão do jogo em si, né? É uma área enorme, que não dá para as pessoas simplesmente falar assim, não, isso aqui é menor, isso aqui... Sim. Não isso pode. Não tem mais Ela como, pode, a menos né? que ela seja muito leiga. É uma né? área enorme É hoje verdade. já, né? Tem um aspecto social, econômico gigantesco, né? Verdade. E você que ficou aí, obrigada demais, gente. Foi um enorme prazer fazer esse trabalho. Tomara que vocês gostem, que vocês nos procurem, perguntem, né? Como é que eu faço para falar com a psicóloga? Como que eu faço para falar com o professor? Como que eu faço para falar com a Band Pixel? Né? Pode ir lá na Bits Games, que a gente vai ter o maior prazer de te ajudar, tá? Chamar eles, talvez até, quem sabe, para uma próxima reunião, com a presença dos pais, com a presença dos gamers, né? Aham. Então, vamos dar... Escolas É só um aí, né, pontapé inteira. inicial, A né? partir Com as de você. escolas, óbvio, também, né? Com as faculdades, para a gente fazer um trabalho muito mais, né, bonito, muito maior, né? Aproveitando o que a gente gosta de fazer, né? Que é gamer, né? Isso aí. Então, assim, a gente está só resgatando aí a ludicidade, né, para aprendizagem. E realmente, assim, o futuro é no digital. O futuro já começou, né? Já está aí presente. Então, obrigada Verdade. a todos, né? E boa noite.